O nosso tema na tarde de hoje é sobre essa figura, ao mesmo tempo que extraordinária, uma figura silenciosa, que muito pouco ou quase nada se tem notícia na história, não é, na Bíblia, e até mesmo nos textos apócrifos, que são aqueles textos que não são os textos oficiais da Bíblia, também muito pouco se fala a respeito desta figura extraordinária e também silenciosa. Então, a gente vai iniciar, antes de falar propriamente da figura de José, desse homem extraordinário, vamos lembrar do nosso Pai maior, de Deus, que criou lá atrás, não é, como nós conhecemos nos textos bíblicos, aquele casal simbólico de Adão e Eva. E nós vamos encontrar na Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: O Senhor Deus formou ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, aqui a gente que já tem um pouquinho do conhecimento espírita sabe que esse pó, né, do qual fomos criados é justamente da matéria, não é, que do planeta no qual vivemos. E que esse sopro, não é, que ele soprou nas narinas desse ser vivente, foi justamente o Espírito, não é, esse fluido vital que deu vida a esse ser. E lá adiante, Deus pensa assim e resolve de fazer. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, um complemento. Então ele criou a figura da mulher como esse complemento. Então, quando ele diz aqui auxiliadora, e não sou eu quem digo isso, mas na Bíblia explica isso de uma forma bem clara, ele diz no sentido de complemento. Então, o que isso quer dizer? E até mesmo naquela figura simbólica, quando diz que ele tirou uma costela de Adão e que criou a mulher, o que quer dizer? Que ambos foram feitos de um mesmo material, de uma mesma matéria, que todos saíram de uma mesma origem e que ambos se complementam. Não é? Que nenhum e nem outro é melhor. Nem o homem é melhor, nem a mulher é melhor, mas que quando trabalham juntos, eles crescem e evoluem de forma efetiva. E é por isso que Deus criou o homem e a mulher, para que trabalhando juntos pudessem evoluir, pudessem crescer moralmente, espiritualmente. Então veja só como Deus já trouxe para nós essa ideia de uma igualdade, embora existam os papéis diferentes. A mulher tem um papel diante da sociedade e diante de si mesma. Antes de tudo, antes de si mesma, e também o homem. Infelizmente, hoje há uma certa confusão, às vezes, a respeito desses papéis, no sentido que, muitas vezes, não é, a mulher, como foi muito reprimida por uma sociedade patriarcal no passado, então, hoje, de certa forma, quando ela conseguiu e consegue, não é, já ter uma preponderância social, muitas vezes ela, de certa forma, diminui, desqualifica esse papel do homem. E Deus, no entanto, já trazia para nós da importância de caminharmos juntos, homens e mulheres, de mãos dadas, um respeitando ao outro, um valorizando o que cada um tem a oferecer. Então, mais para frente, para que esse ser divino pudesse vir à Terra, Jesus, na espiritualidade, não é, se escolhe Maria e Jesus. Dois grandes espíritos abnegados, espíritos já de uma moralidade elevada e que possuíam grande grau de obediência, de abnegação. Então, Maria vem ao mundo, não é? É recebida com muito amor pelos seus pais, nasce numa cidade muito simples chamada Nazaré, e mais tarde, quando ela se faz mocinha,
ela desposa José. Ou seja, há um contrato, porque naquela época eles tinham o costume, não é? Eles acertavam, não era a mulher nem o rapaz que acertava o casamento, eram os pais. E era feito um contrato. E a partir do momento que esse contrato, digamos assim, era aceitado dentro daquelas condições, tanto de uma parte como de outra, então eles já eram considerados casados, embora ainda não coabitassem. Não é? Eles ainda estavam naquele noivado, mas perante a sociedade da época judaica, eles já eram considerados casados. Tanto é que quando essa mulher já saía na rua, essa que já estava comprometida, ela já saía sem o véu, a fim de que, se outros rapazes a vissem, já tinham a certeza que ela estava comprometida. E nessa época, José era viúvo, já tinha filhos, e ele trabalhava em Cafarnaum. E quem era José? José era da linhagem de Davi, da casa de Davi. E ele trabalhava em Cafarnaum, já tinha alguma idade, e a gente vai ver a comprovação, não é, dessa linhagem dele na casa de Davi, também no texto bíblico, que diz assim. Em Lucas encontramos: José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi. Isso é em Lucas, capítulo 2, versículo 4. Então, aqui, Lucas fala dessa origem de José, não é, que ele fazia parte da casa de Davi. E José, nós conhecemos ele como um carpinteiro. Porém, naquela época, carpinteiro era um termo assim bastante genérico. Qualificava qualquer pessoa que fosse artesão. Então, José ele não apenas construía móveis, mas também ele era da construção civil. Por quê? Porque a maioria das casas naquela época também eram feitas de madeira. Então, ele não fazia apenas os móveis, mas ele também participava dessa construção civil. Então, ele era um homem muito habilidoso. E o que sabemos dele é que ele era considerado um homem muito bom, muito íntegro, um homem leal, muito respeitoso às leis e também como ser humano, um homem bom e íntegro. E ele, nesse noivado já com Maria, que era considerado já o seu marido, Maria, como nós sabemos, recebe aquela visita, né, do anjo Gabriel, lhe falando da missão que ela de antemão já tinha conhecimento, de que seria mãe do Messias. E quando o anjo Gabriel lhe aparece, lhe fala da concepção, e que ela diz aquela frase: eis aqui a tua serva, que se faça em mim a vontade do Pai. E realizou-se a concepção em Maria. E José, ao saber dessa situação, ele não entendeu, porque ambos, como já dissemos, não haviam coabitado, não tinham tido intimidade. E ele pensa em deixar Maria, mas de uma forma secreta, de uma forma discreta. Por quê? Porque numa sociedade como a hebraica da época, uma sociedade extremamente patriarcal, cheia de preconceitos, e além de tudo, dentro da lei mosaica, uma mulher que adulterasse, ela seria apedrejada, né? Não levando em consideração quem adulterou com ela, mas apenas ela era penalizada nesse sentido, não é, de ser apedrejada. Então ele pensou em deixá-la em segredo, de modo que não fosse configurado ali um adultério de Maria. Mas quando ele estava nessa meditação, nesse pensamento, eis que, em sonho, o anjo Gabriel lhe aparece e diz: José, toma Maria como tua mulher, porque o que está nela é do Espírito Santo. E ele, quando acorda e sente, relembra todo aquele sonho, porque ele tinha uma mediunidade que nós chamamos a mediunidade onírica, que é aquela mediunidade que durante o sonho vocês têm as revelações, recebem instruções, e que ao acordar, você lembra do que foi instruído, do que lhe foi dito. E ele foi
tirou aquela ideia da cabeça e tomou Maria definitivamente como sua esposa. E a gravidez seguiu. E naquela época estava havendo um recenseamento. E eles se dirigiram a Belém justamente para fazer parte desse recenseamento. Só que ao chegar lá, não é, todas as estalagens, tudo estava ocupado, pensões, o que tinha. O que sobrou, como nós sabemos, foi um estábulo. E Maria já se encontrava nas dores do parto, mas a gente sabe que nesse momento a espiritualidade, os anjos a cercavam e ela teve Jesus, mesmo num lugar tão simples, numa estrebaria, mas cercada de muito amor, cercada de muitos cuidados, não apenas por José, mas pelos anjos que ali se encontravam para receber o Messias. E depois que se cumpriu aquele tempo, que eles chamavam tempo da purificação, eles subiram até Jerusalém, porque todo filho primogênito tinha que ser levado ao templo, a fim de que já fizesse a circuncisão, que era uma tradição, e também ele fosse mostrado às autoridades religiosas. E também fosse feito uma oferenda a Deus, como era o costume, um sacrifício. No caso de José e de Maria, que não tinham tantas posses, eles ofereceram 2 pombas, não é, como oferenda a Deus. E cumprindo esses rituais sagrados, não é, de levar Jesus até o templo, as autoridades religiosas tendo feito a circuncisão, quando ele pensava em retornar, não é, para Nazaré, para Cafarnaum, para a região da Galileia, novamente, o anjo Gabriel lhe aparece em sonho e diz a José: José, toma a mãe do menino, toma o menino e segue para o Egito, porque Herodes está atrás das crianças e ele irá matá-lo se você aqui ficar. E prontamente José toma Maria, toma Jesus e sai à noite a caminhar em direção ao Egito, que é onde o anjo lhe fala para ir. E ainda diz mais: quando for a hora de voltar, eu te avisarei. Mas até que eu te avise, permaneças no Egito. E ele prontamente tomou essa decisão e foi embora para o Egito com Maria. Agora imaginemos nós. Maria, né, recém-tido um bebê, Jesus recém-nascido em cima de um burrinho, ele puxando aquele burrinho pelas estradas, ali por aquela terra árida, até chegar no Egito. O que não se passou na cabeça de José? Não é? Como proteger aquela esposa, aquele filho. E, no entanto, ele não titubeou. Nem mesmo o nome de Jesus, o nome daquele filho, que mesmo não sendo filho de sangue, mas sendo filho do coração, ele pôde escolher o nome, porque também em sonho foi dito a ele: esta criança que será um menino terá o nome de Jesus, que significa salvação. E também será Cristo, que era um título da época muito comum, um título messiânico, que significava ungido. E por isso que Jesus era Jesus Cristo, né? Aquele que era a salvação e era também ungido de Deus. Quer dizer, José nem isso ele pôde escolher. E ele aqueceu, colocou o nome daquela criança de Jesus e depois, com ele recém-nascido, se dirigiu para o Egito e lá ficou durante todo o tempo em que lhe foi determinado. Até que, novamente, em sonho, não é? O anjo lhe diz: José, retorna a Galileia, porque aquele que queria matar o vosso filho está morto. Mas não retornes para Jerusalém, vais para Nazaré, porque o filho dele, Arquelau, que ainda era mais sanguinário, uma criatura ainda mais endurecida em seu coração, poderia perseguir. Então, assim José o faz. Pega Maria, pega Jesus e retorna para a Galileia, mas volta realmente para Nazaré.
Até porque ali iria se cumprir uma das profecias dos antigos profetas, de que Jesus seria conhecido como Nazareno. Porque Nazareno, naquela época, significava um lugar um pouco desprezado, desprezível, porque era uma aldeia muito pequena. Ela ficava entre cidades maiores, como Cafarnaum, Tiberíades, que eram cidades realmente, que eram, na época, entrepostos assim, comerciais, onde realmente havia o comércio mais forte, onde havia uma grande movimentação de pessoas. Mas Nazaré não. Era aquela aldeia pequena, no meio dessas cidades maiores, mas que ali habitava, desde o nascimento de Maria, toda uma atmosfera muito particular. Por quê? Porque antes que Maria viesse a renascer, os anjos ali prepararam aquele ambiente. Então, as pessoas que ali moravam, elas tinham o costume de irem na casa uma das outras, de rezarem juntas, de falarem sobre as suas experiências com Deus, não é, de se ajudarem. Então, ali tinha um clima muito ameno, muito familiar, muito bucólico, onde as pessoas se queriam bem, se conheciam, se respeitavam. Além de que a própria natureza era mais exuberante, os jardins, as flores eram mais perfumosas, as árvores tinham frutos mais deliciosos, mais maduros, mais bonitos, que aos olhos de quem passava naquela região, naquele local de Nazaré, se encantava com aquela pequena comunidade. E lá, José foi viver com Maria e Jesus. E eles viviam de uma forma simples. José nos seus trabalhos na carpintaria, dentro da construção civil, Maria nos seus afazeres, e Jesus tinha por hábito ficar ali pelas redondezas, muitas vezes ajudando aquelas pessoas que ali passavam, conversando com elas, até que um dia chegaram lá 2 malfeitores e Jesus levou os 2 malfeitores para dentro de casa. E Maria e José ficaram um pouco assustados porque perceberam que aquelas 2 criaturas, não é, tinham um passado assim mais difícil, um comportamento diferente. Mas Jesus, com aquele já seu imenso amor e aquela sua inocência de criança, leva. Então Maria e José, em respeito a Jesus, recebe aquelas criaturas, dá a elas de comer, dá pouso a elas e depois elas seguem o seu caminho. E a vida seguia dessa maneira. Às vezes Isabel vinha com João Batista visitá-los e ali ficava Jesus e João a conversar. Sabe-se lá sobre o quê? Sobre as coisas de Deus, sobre os seus planos para o futuro. E quando Jesus já estava numa idadezinha, como era hábito, todos os anos eles subiam a Jerusalém para a festa de Páscoa. Todos os anos. E quando Jesus contava a idade de 12 anos, que eles foram para essa festa de Páscoa, ao chegar lá no templo, e Jesus começou a conversar com os doutores da lei, e os doutores foram ficando impressionados com a eloquência dele, com as respostas inteligentes, com o que ele dizia. E lá ele ficou, os doutores da lei, todos entretidos com Jesus. E após o término das festividades, então todo mundo começou a se arrumar para cada um voltar para os seus lares. Só que Jesus, ao invés de acompanhar Maria e José, ele fica lá, conversando com os doutores da lei. E eles, naquele tumulto, né, muita gente voltando juntos para casa, cada um para os seus lares, não se aperceberam de imediato que Jesus não estava ali com eles. E quando já estavam a certa altura do caminho, que percebe que ele não está, começam a procurá-lo aflitos. E eles vão para lá, vão para cá e retornam a Jerusalém e vão encontrá-lo. Muito calmo, muito tranquilo, ainda conversando, não é, com esses doutores da lei.
E Maria se dirige a ele, e nós vamos encontrar essa passagem aqui. Quando diz assim: logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, porque viram que as pessoas estavam encantadas com o que ele estava dizendo. Mas Maria, muito aflita, diz assim: filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. Nós vamos encontrar essa passagem em Lucas, no versículo 48. Então, quer dizer, quando ela fala, eu e teu pai estávamos aflitos, então denota o cuidado e o amor que José tinha por aquele filho. E como ele cuidou de Jesus desde a concepção até aquele momento, com todo cuidado e carinho. Vejam só, que estava nas mãos de José durante todo esse tempo, a vida de Maria e a vida de Jesus. Deus entregou nas mãos desse homem, José, principalmente quando eles se dirigiram para o Egito, a vida daquele recém-nascido. Já pensou se em algum momento José titubeasse e dissesse: não, eu não vou para o Egito, eu vou permanecer aqui? Será que Jesus teria vingado? Será que ele teria conseguido cumprir a sua missão, o seu apostolado, se ele não tivesse tido essa proteção? Porque, veja, tudo que José tencionou fazer foi feito ao contrário. Ele tencionou deixar Maria, o anjo disse-lhe: não, toma Maria como tua esposa, porque o que está nela é do Espírito Santo. E ele ficou. Quando Jesus nasceu, que o anjo lhe aparece, diz: põe o nome nele de Jesus, que significa a salvação. Quando ele pensa em voltar para a sua região da Galileia, o anjo novamente lhe aparece e diz: vai para o Egito, para que ele não seja morto. Então, ele obedeceu em tudo. E em nenhum momento ele deixou a sua carpintaria, os seus afazeres, para se deslumbrar com essas aparições desses anjos em sua vida. Em nenhum momento ele se vangloriou disso ou falou disso para alguém. E quando ele viu que o seu filho, Jesus, estava sendo alvo de atenções, de adoração, de admiração dos doutores mais proeminentes da lei do templo, em nenhum momento ele se valeu disso. Em nenhum momento ele quis se tornar o protagonista daquela situação, ou tomar a frente, ou dizer vai ser assim, ou vai ser de outra forma. Ele se manteve, como sempre, em silêncio. Mas não é aquele silêncio de quem está entediado, não é aquele silêncio de quem está indiferente, não é aquele silêncio de quem está alienado, mas é aquele silêncio do trabalho, de quem ora, de quem trabalha, como se diz hoje, nos bastidores, de quem está ali trabalhando em silêncio, ativo. E a gente vai ver no Evangelho segundo o Espiritismo uma passagem, se eu não me engano, acho que é o capítulo 7, o capítulo 9, que diz assim: a obediência é consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Ambas forças ativas, porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Veja como isso casa com o comportamento de José. Ele era obediente e ele era abnegado. Mas vejam que aqui os Espíritos nos trazem. Não são forças de calmaria, são forças ativas. Né? Ou seja, são forças que ativam e que trabalham. Não é algo que fique na inércia ou na indiferença.
Então, a obediência, às vezes a gente tem a ideia de quem é obediente, de quem é abnegado, é aquela pessoa conformada, é aquela pessoa que se entregou. E, no entanto, a espiritualidade traz para nós algo completamente diferente. Porque a obediência, antes de tudo, ela tem que ser voluntária. A obediência verdadeira é aquela que a gente faz por amor, por respeito. Porque a obediência que é imposta não é obediência, é temor. E a resignação, muitas vezes, nos parece um conformismo, mas não é. É simplesmente aquela pessoa que aceita a situação pela qual está passando, mas continua a lutar. Continua a enfrentar, a pedir forças, coragem, para superar aquela situação pela qual está passando. Isso é resignação. Não é se entregar, não é se conformar, não é dizer aquela famosa frase, estou como Deus quer e consente. Deus quer que estejamos maus, que estejamos doentes, que estejamos desempregados, que estejamos sem condições financeiras? Não, porque Deus é um Deus de amor, Deus de providência. Deus quer a nossa felicidade, Ele nos criou para a felicidade. Então, no momento em que atravessamos dificuldades, intempéries, situações difíceis, perdas, é esse o momento de sermos abnegados. É esse o momento de aceitarmos a situação, mas sem nos entregarmos. É o momento de confiarmos de que Ele está no comando. Hoje eu ouvi uma frase bem interessante, muito simples, mas eu achei muito interessante. O que é para ser da gente não tem borracha que apague. O que Deus escreveu para ser nosso, não tem borracha que apague. E eu achei muito interessante essa frase, porque é uma verdade. Agora, cabe a nós fazermos a nossa parte, como José fez a cada momento de sua vida. A cada momento em que ele foi obediente, em que ele foi abnegado, ele não estava parado, ele não estava inerte. Ele continuava lutando, ele continuava cada vez mais protegendo, cumprindo a sua missão, fazendo aquilo pela qual ele veio, ele nasceu, que foi para proteger a Sagrada Família, proteger Maria, proteger Jesus. E quando eles finalmente encontraram Jesus e que retornam para casa, para Nazaré, então alguns doutores se interessam por ele e querem, fazer um trabalho, querem levar ele depois para o templo, para que ele estude, para que ele aprenda mais sobre as leis, enfim, quem sabe até se tornar um sacerdote. E isso é dito a Jesus. E numa visita de Isabel a Maria, depois desse episódio, enquanto elas estavam lá conversando, e ela falando que um desses sacerdotes, Eleazar, que tinha se interessado por Jesus e que havia prometido se interessar pelos estudos e pelo futuro dele lá no templo. Então, o que ela achava, o que Isabel achava, Isabel disse, pode ser muito bom para Jesus. E elas estavam conversando acerca disso. Quando Jesus se aproxima, e a gente vai ver aqui nesse livro Boa Nova, o capítulo 2, quando ele chega perto dela e diz assim, mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Mãe, toda a preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escolha melhor, ficar com José. Então, ele não quis ir para aquele templo, estudar com aqueles doutores da lei. Por quê? Porque ele sabia que ali, infelizmente, ainda havia muita hipocrisia. É como ele dizia,
quando ele começou a cumprir a sua missão. Eram verdadeiros sepulcros caiados de branco. Por quê? Por fora, eles cumpriam todos os deveres que a lei exigia, né? Todas as tarefas, mas era uma religião que não transformava, não por conta da religião que eles professavam, mas porque eles não se utilizavam dos ensinamentos, né, dos mandamentos, dos profetas, para se transformar, para se modificarem. Era como Jesus dizia, eles viviam comendo a casa das viúvas, continuavam ainda usurpadores, continuavam ainda a desejar o que é dos outros, às vezes por uma prece para as viúvas, para aqueles que haviam desencarnado, cobravam a fortuna. Por isso Jesus falava dessa forma. Então, eles não se utilizavam daqueles ensinamentos para se transformar. Poucos é que realmente buscavam enxergar de uma outra forma a religião e buscavam exemplificar através de uma vida de mais humildade, de mais ajuda para quem precisava, de ser efetivamente um exemplo para aqueles que dependiam, não é, desses ensinamentos religiosos, porque a grande maioria deles ainda viviam naquela pose de que estavam acima do bem e do mal, e que a eles era devido todo o respeito, toda a consideração e tudo que era bom materialmente, e que as pessoas deveriam se submeter àquilo porque eles eram sacerdotes. E Jesus, que conhecia profundamente a alma humana, era isso que ele enxergava. Ao passo que, ao olhar para o seu pai terreno, José, o que ele enxergava? Ele enxergava um ser de obediência, de abnegação, alguém que trabalhava duramente todos os dias para trazer o pão de uma forma digna para dentro de casa, que respeitava e tratava Maria com todo o amor, né, num tempo em que as mulheres não podiam nem falar sem autorização de seu pai ou de seus maridos. Não era comum naquela época se dirigir às mulheres ou perguntar a sua opinião. E, no entanto, José vivia com Maria, era casado com Maria e a respeitava. Tudo era conversado, né? Tudo ele fazia em função do bem-estar de Maria e de Jesus. Então, num texto muito bonito de Emmanuel, a gente vai ler um pedacinho aqui para a gente comentar. É um texto do livro Levantar e Seguir, escrito por Emmanuel, que diz assim: José da Galileia. Em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atentamos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem no mundo. É preciso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Já pensaste no cristianismo sem José? Será que nós já paramos para pensar nisso? Porque geralmente a gente só se lembra de José quando vai montar o presépio de Natal, né? Ou quando, assim, sabemos que na Igreja Católica ele é o santo protetor da família. Então, é um momento até que também ele é bastante lembrado. Mas, fora isso, é justamente essa figura silenciosa, mas não menos importante do que Maria e do que tantos outros que ajudaram Jesus em sua missão. Então, aqui vale essa reflexão. Quantos Jesus encontrou pelo caminho, como aqui diz? Ouvintes indiferentes, né? Os seus apóstolos que vacilaram, quando ele pergunta a João por 3 vezes, João, ou aliás, Pedro, tu me amas?
Aí depois pergunta novamente: Pedro, tu me amas? E pergunta pela terceira vez. Aí Pedro já está desconfiado, né? Pedro, tu me amas? Porque ainda antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E é o que a gente sabe que aconteceu. E enquanto José foi esse ser, esse homem, né? Não apenas na figura de um homem, mas na figura de um pai, que hipotecou a Jesus o seu coração, a sua vida, a sua obediência, a sua resignação. E com isso, ele exemplificou a Jesus tudo isso. Como ser obediente, como ser resignado. Ele foi uma referência, um exemplo para a figura de Jesus. Tanto é que lá na frente, quando Jesus se refere aos pais da terra, ele diz assim: qual filho que pede ao pai um pão e ele lhe dá uma pedra? Qual filho que pede ao pai um peixe e ele lhe entrega uma serpente? Vós que sois imperfeitos, agis dessa forma? Imagines o Pai do céu. Então veja que ele tinha essa referência de pai, de amor, de abnegação. Quer dizer, se ele entendia que os pais da terra, que os pais terrenos tinham a capacidade de se doar aos filhos dessa maneira, muitas vezes até deixando de comer para dar ao filho, então por que ele tinha essa referência? Porque ele teve José, que foi esse pai amoroso, que foi esse pai que se afligiu quando não encontrou próximo dele na volta para Nazaré e que voltou para Jerusalém para procurá-lo com toda a aflição junto com Maria. Quer dizer, se ele não tivesse amor por Jesus, se ele fosse indiferente a Jesus, ele agiria dessa forma? Não. Então, o que nós podemos trazer desses exemplos de José durante a sua existência? O exemplo da obediência, da abnegação, da paciência, porque ele tinha paciência para talhar a madeira, não é, para fazer tudo aquilo que lhe era ordenado, mesmo às vezes, quem sabe, até indo de encontro ao que ele queria fazer. Então, e mostra também como é importante a figura paterna. Porque às vezes se tem a ideia de que só a mãe é a figura principal na vida de um filho, mas não é. E a gente vê esse exemplo lá atrás, naquele casal simbólico que representa a humanidade, Adão e Eva. Quando ambos foram criados da mesma matéria, para se complementarem, para trabalharem juntos, inclusive na criação dos filhos. Então, o homem é tão responsável quanto a mulher desde o momento da concepção. No momento em que há concepção, é 50% de um, 50% de outro, a responsabilidade. Portanto, é importante, não é, que hoje, no momento em que muitas vezes esse papel já foi relegado no passado, apenas o papel do pai como provedor, aquele que traz a comida, os alimentos e que protege, mas hoje, graças a Deus, isso também está sendo modificado. Hoje, os pais até costumam dizer, esses mais jovens, nós estamos grávidos, não é? E já participam com a mulher, com a esposa, com a companheira, desde o momento da gestação até o nascimento, ajuda a trocar fraldas, bota para dormir, dá banho, e participa, brinca, ensina os deveres. Quer dizer, hoje a figura do homem é muito mais participativa em relação aos filhos, e isso é muito bom, porque resgata justamente essa figura de José para os dias de hoje. Porque, embora na época de José fosse uma tradição, quando a criança completava 5 anos, não é? A mãe entregava os filhos ao pai para que ele ali as educasse. Não é? E José educou Jesus com amor, com paciência, ensinou-lhe o seu ofício e lhe exemplificou. Então, é importante que hoje os pais
façam dessa forma. Que mais importante, às vezes, do que dar coisas, não é? Coisas materiais, muito mais importante é a presença, é estar ali, é estar junto ao seu filho, lhe ensinando valores, princípios éticos, exemplificando. Com certeza, José muito pouco pôde dar a Jesus do ponto de vista material. Mas quanto ele não deu do ponto de vista moral e espiritual. Isso não dá para mensurar. Isso não tem preço, isso não tem valor, porque ele deu de si, ele deu, como diz aqui, Emmanuel diz, José deu tudo de si a Jesus. Ele foi todo de Jesus e de Maria. A sua vida foi entregue para eles. Então é importante essa reflexão para nós, porque, apesar de sermos mais participativos, os pais, muitas vezes nos preocupamos muito em dar, né? A melhor escola, a melhor situação, a melhor roupa, o melhor sapato. E isso é o mais importante? Me permitam trazer um exemplo da minha vida para vocês, da minha experiência com meu pai. Eu tinha 5 anos e eu cortei o pé na bicicleta, andando ali, botei o dedo naquela catraca, fui para um ambulatório médico da usina, nós morávamos numa usina. E na usina, não sei se alguém aqui já morou em usina, sabe, tudo é regulado pelos horários quando apita a usina, né, para as pessoas virem para casa, os trabalhadores. E quando ele soube que eu havia me machucado e tinha ido para o ambulatório, ele imediatamente deixou tudo o que estava fazendo, veio para casa, eu já estava em casa, minha mãe já tinha me dado banho, e toda tarde, né, havia o costume de dar ali um leite, alguma coisa na mamadeira, né? Até 5 anos eu tomava mamadeira. Então, nesse dia, ele me botou no colo e ele foi quem me deu a mamadeira. E eu ainda estava chorando, e ele foi conversando comigo sobre a usina, sobre as coisas, como fazia o açúcar, e foi me acalmando, até que eu acabei por dormir nos seus braços. Então, essa é uma das memórias mais felizes que eu tenho do meu pai. E a outra é quando ele me pegava na escola, quando eu era pequena, uns 8, 9 anos, aí ele me levava e dizia, hoje a gente vai só comer besteira. Aí a gente ia comer batatinha frita com guaraná. Aí ele pegava uma moedinha de 50 centavos e a gente ficava horas brincando de cara e coroa e conversando um monte de besteira. Porque ele já é um homem, né, de idade, na época, e eu era só uma criança. Mas, por incrível que pareça, nunca faltou assunto entre nós dois, mesmo quando eu era apenas uma criança. Então, veja que o que fica para nós são essas memórias afetivas. Já se vai em quase 30 anos do seu desencarne. E não há um só dia que eu não pense nele, que eu não me lembre dele nas mínimas e nas grandes coisas. O que ficou mais para mim foi os seus exemplos de amor. Todo momento que ele podia me dar atenção, ele me dava. E a maneira como ele tratava as pessoas, com respeito. Quando chegava alguém lá desempregado, ele dava um jeito, ajudava de alguma forma. Como ele era trabalhador, como tudo dele ele buscava trazer para a família. Então, é importante que os pais, e eu tenho certeza que aqui, os pais que aqui estão, têm muito desse José, pai de Jesus. Tenho certeza que muitos aqui, no seu silêncio, não é? Às vezes na sua intimidade, quanto não luta, não é? Por seus filhos, por suas esposas, por suas companheiras. Não é? Quantas, às vezes, dificuldades enfrentam em seus trabalhos, em suas profissões, mas buscam calar, às vezes para não preocupar a esposa, preocupar a mulher, para não trazer aquilo para casa, né? Às vezes mesmo querendo chorar, né? Bota um sorriso no rosto, muitas vezes querendo descansar,
mas que quando chega em casa, que aquele filho, pai, eu quero brincar, venha ver meu jogo novo, venha ver meu videogame, vamos jogar uma bolinha, e ele vai. Então, os pais merecem o nosso profundo respeito, merecem ser honrados, não apenas honrados, mas também amados, queridos. E aqueles que, infelizmente, não quiseram exercer essa paternidade, porque não quiseram ser pais, então esses também precisam da nossa ajuda. Esses merecem as nossas orações. Esses merecem as nossas preces. E, de qualquer forma, merece também a nossa gratidão. Por quê? Porque foi através deles e da nossa mãe que nós conseguimos aqui estar, que nós conseguimos aqui reencarnar. Então, seja como for, são figuras que merecem o nosso respeito, que merecem o nosso amor, que merecem, no mínimo, como dissemos agora, as nossas preces. Então, o homem, o pai, é essa figura que, junto com a mãe, se completam para a criação dos filhos. Nenhum nem outro é protagonista, nenhum nem outro é melhor do que o outro. Ambos se complementam nessa tarefa de educar, de amar, de exemplificar para os seus filhos uma conduta adequada, de amor a Jesus, de amor ao próximo, de respeito, não é? Sem diferenciar ninguém, nem por cor da pele, nem por questão social, por nada. Respeito às pessoas, ao indivíduo. Esse é o papel das mães e dos pais. Ensinar o amor, o respeito, a importância do trabalho, porque o trabalho é, como se diz, dignifica o homem. Por mais que se tenha posses, condições financeiras, é importante sempre ensinar seus filhos a valorizar o que se tem, a lutar pelas coisas e não simplesmente dar. Porque aí vai passar sempre a sensação de que tudo está ali para lhes ser dado, que eles são melhores do que os outros. E a gente sabe que não existe isso. Todos somos iguais. Não apenas perante a lei, artigo 5º da Constituição, mas principalmente perante Deus, que esse sim é o nosso Pai maior e que nos presenteou a cada um de nós com um Pai. Veja que maravilha, eu tive um grande presente durante 25 anos da minha vida e vocês, com certeza, também tiveram de vocês. E aqueles que já partiram para a pátria espiritual, façamos por ele hoje a nossa prece de gratidão, de amor, por esses seres que passaram em nossa vida, assim como José passou na vida de Maria e de Jesus, com amor, com dedicação, com muitos exemplos. E vamos, a nossa hora já está chegada, vamos encerrar lendo esse pequeno texto e uma música que eu encontrei em homenagem a José. Não vou cantar, viu, gente? Pode ficar tranquilo. Então, terminando o texto de Emmanuel, diz assim: quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem, José. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Não obstante, contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades, senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um édito de César, e as que nulo mostram no templo, no lar, entre adoração e trabalho. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto ele podia dar. A ele deve o cristianismo, a porta da primeira hora. Mas José passou no mundo, dentro do divino silêncio de Jesus, mas nunca inativo.
sempre em trabalho e adoração a Deus, a Maria e a Jesus. E para encerrar, a música da qual falamos, que homenageia José, é de um senhor chamado Roberto Moreira, que diz assim: teve alguém na história de Belém que a história quase não falou, mas fez também a noite de Natal, foi companheiro, amigo e pai leal. Teve um sonho lindo e colheu a linda flor Maria. Um lar simples formou, mas rico em amor. Trabalhava talhando a madeira, com suor, dedicação, humildade e amor. De tardezinha, voltava para o lar e o aguardavam Jesus e Maria. Todas as tardes eram tardes de amor, com a mesa posta, com o pão de cada dia. Ó carpinteiro de Nazaré, inspira o homem a ser fiel, a ter oficina de amor e fé. Talhar com o cinzel da paciência e obediência o divino amor. Fazer da família e do lar um pedacinho do céu. Então, vamos seguir esse exemplo de José e vamos fazer dos nossos lares um pedacinho do céu, com trabalho e adoração a Deus e a todos os nossos queridos filhos. E deixamos aqui a nossa homenagem singela aos pais aqui presentes e também aos ausentes. Que sejam todos vocês muito abençoados e que cumpram essa divina tarefa da paternidade com amor. Porque mesmo que a recompensa muitas vezes não se dê aqui, mas Jesus e Deus que está no leme de tudo é a nossa maior e melhor recompensa. Muita paz para todos.